Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 5, produtos notáveis, primeiro tópico, quadrado da soma. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Tá assim, ó, quadrado de x mais 3, tá certo? Então, vamos desenvolver, né? Quadrado é ele vezes ele mesmo, tudo bem? E vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Então fica assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, novamente 3x, né? E 3 vezes 3, 9, tá certo? E para fechar, eu junto aquilo que é possível. Então coloco o x ao quadrado, faço 3x mais 3x que dá 6x e coloco o mais 9 aqui no final. Feito? Então percebam, ó, eu acabei desenvolvendo esse quadrado da soma aqui, utilizando a propriedade distributiva, tá certo? Agora, será que existe uma outra maneira? Existe, né? Que é o que eu vou mostrar nessa videoaula. A gente pode utilizar uma formulinha, que é essa que está aqui em cima, tá certo? É uma maneira de você desenvolver também o quadrado da soma e costuma ficar um pouco mais rápido, tá bom? Só uma observação, essa formulinha aqui é um dos produtos notáveis, tá? Até por isso o nome aqui do capítulo, né? Produtos notáveis. É um dos produtos notáveis que você vai acabar vendo aí dentro da matemática, tá certo? Só para explicar por que produtos notáveis, né? Produto porque é uma multiplicação, né? Porque ó, alguma coisa ao quadrado, ó, volta aqui na letra A, não é ela vezes ela mesma? Quer dizer, se é vezes é um produto. E é notável porque aparece com muita frequência, tá? Então daí vem o nome, tá certo? Então, ó, vamos dar uma olhada como que funciona a formulinha, tá? Primeiro, ó, vamos dar uma lida aqui, né? Quadrado de A mais B. Fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? Quer dizer, toda vez que você tiver o quadrado da soma, você vai fazer o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, olha como que fica nessa letra A aqui que eu estou repetindo, tá? Então, aqui eu fiz por distributiva, tá certo? Aqui eu vou usar a formulinha, que de verdade o que está por trás também é a propriedade distributiva, mas vamos pela formulinha. Então, repetindo a letra A, né? Novamente, né? O quadrado de x mais 3, até aqui igualzinho, e vamos pela fórmula. Ó, o primeiro valor é x, não é isso? E o segundo é 3. Então, repetindo a formulinha, fica assim, ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? E aí vamos fazer as continhas possíveis, né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado, 9. E acabou. Tudo bem como fazer pela formulinha? Bom, vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos aqui. Vamos olhar esse exemplo B. Tá aqui, né? O quadrado de 4 mais y, tá certo? Então, ó, lembrando, né? O primeiro aqui é o 4 e o segundo é o y, tá certo? Então, vamos lá, né? Fica assim, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Feito? E aí vamos fazer as continhas possíveis, né? Então, ó, 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. Copia o y ao quadrado e já era. Feito? Observação, você pode desenvolver utilizando a propriedade distributiva? Pode, tá certo? Mas volto a dizer, o foco aqui é a gente praticar um pouquinho essa formulinha, tá certo? E você vai acabar percebendo que com o tempo que você vai fazer mais rápido desse jeito aqui, tá bom? Letra C agora, ó, tá assim, né? Quadrado de Z mais W, tá certo? Bom, é quadrado da soma, então vamos lá utilizar a formulinha, tudo bem? Então, ó, o primeiro é o Z, o segundo é o W. Então fica assim, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E percebam, como é tudo letra, acabou, né? Tem mais o que fazer. Então, ó, é uma maravilha quando for letra. Quando for letra, colocou aqui a formulinha, tá pronto. Feito? Letras D e E. Vamos dar uma olhada, ó. A princípio, parecem iguais, não parecem? Mas olha o que acontece quando a gente chega no resultado mesmo, né? Vamos olhar a letra D primeiro, ó. Tem aqui, ó, o quadrado da soma, né? Então vamos lá, ó. 5 mais 3, 8. 8 ao quadrado dá quanto? Dá 64, tudo bem? Já na letra E, eu tenho a soma dos quadrados.
E quando eu faço a continha, ó, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. E 25 mais 9 dá quanto? Dá 34. Pergunto, os resultados são iguais? Não são iguais, tá certo? Então, apesar de serem parecidos aqui, cuidado. Na letra D, eu tenho o quadrado da soma, tá? Já na letra E, eu tenho a soma dos quadrados, tá certo? Então, são coisas diferentes. Repetindo, tá? Quadrado da soma na letra D. Na letra E é soma dos quadrados, tá? Tudo bem a fala, certo? E percebam, os resultados não são iguais. Feito? Letra F, tem aqui, né? 202 ao quadrado, tá certo? Bom, posso fazer, né? 202 vezes 202, tudo bem? Porém, vou mostrar como utilizar aqui o quadrado da soma para chegar no resultado de uma maneira diferente. Feito? Então, ó, vou escrever aqui o 202 como 200 mais 2, tá certo? Porque 200 mais 2 é 202, né? Não mudei nada. Porém, escrevendo desse jeito, concorda que eu tenho o quadrado de uma soma, tudo bem? E aí eu posso aplicar a formulinha. Então, vamos lá. Fica assim, né? Lembrando, primeiro é o 200, o segundo é o 2. Então fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Fazendo as continhas, ó. 2 ao quadrado, 4, né? Tem 2 zeros aqui, mas como está ao quadrado, então multiplica por 2. Então ficam 4 zeros, ou seja, fica 40 mil aqui. Essa parte, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tem 2 zeros, então coloco os 2 zeros aqui, ou seja, 800. E para terminar, 2 ao quadrado, 4, tá certo? Na hora que você soma, ó, 40 mil mais 800 mais 4 fica 40.804. Beleza? Essa maneira aqui de pensar, eu acho ela interessante para quando você vai fazer cálculo mental, tá? As primeiras vezes é um pouco esquisito pensar desse jeito, mas com prática você vai perceber que essa maneira costuma sair mais rápida, tá bom? Então, dá uma treinada que você vai ficar mais rápido fazendo cálculo mental. Feito? Letra G agora, tem aqui, né? Quadrado da soma, então beleza, pode aplicar a formulinha, né? Então, quadrado de 8 mais 5c. Então, vamos lá. Primeiro é o 8, o segundo é o 5c. Como que fica? Mesma coisa. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E vamos lá fazer as continhas, né? 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 8, 16, né? 16 vezes 5, 80. Copia aqui a letra C. E para fechar, 5 ao quadrado, 25. Coloco o C ao quadrado aqui e já era. Feito? Letra H, tá aqui, né? Quadrado da soma, beleza, posso aplicar a formulinha. Então tá aqui, né? 6x ao quadrado mais 7w à quinta. Então, lembrando, o primeiro aqui é o 6x ao quadrado e o segundo é o 7w à quinta. Como que fica? Mesma coisa, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? E vamos fazer as continhas, né? 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado, o que você faz? Copia o x e multiplica os expoentes, tá? 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4, tá? Aqui agora, ó, 2 vezes 6, 12, 12 vezes 7, 84, beleza? As letras, como são diferentes, é só copiar, tá? Ó, x ao quadrado, w à quinta, já era. E para fechar, ó, 7 ao quadrado fica 49, e w à quinta ao quadrado, o que você faz? Quando tiver expoente aqui separado por parênteses, o que você faz? Multiplica, né? Como a gente fez aqui nesse primeiro. Então faz 5 vezes 2, isso dá quanto? Isso dá 10. Feito? Vamos dar uma olhada no nosso exemplo e que tá assim, né? Quanto vale o ponto de exclamação? Bom, exclamação tá aqui, né? Então tá, o quadrado da soma, né? 4 mais alguma coisa, tudo isso ao quadrado, é igual a 16 mais 40c mais 25c ao quadrado, né? E aí, né? Como é que eu faço para descobrir esse ponto de exclamação, né? Quanto que ele vale aqui, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou copiar essa parte aqui embaixo, tudo bem? E aí vamos pensar na formulinha, ó. A formulinha é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não é isso? Aí vamos pensar, ó.
quadrado do primeiro. A gente sabe que o primeiro é o 4, não é isso? Quando eu faço 4 ao quadrado, dá quanto? Dá 16. Aí você fala, verdade, né? Tá batendo aqui o resultado. E se eu quiser voltar? Bom, se do 4 eu faço ao quadrado e dá 16, ao quadrado é uma potência, né? Qual que é a inversa da potência? É a raiz. Então se eu fizer a raiz de 16, será que volta no 4? Volta. Então beleza, ó. 4 ao quadrado dá 16, se eu fizer a raiz de 16 dá 4. Aí penso, ó, formulinha, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Será que se a gente fizer a mesma coisa dá certo? Quer dizer, aqui eu calculei a raiz de 16, deu 4. Será que se eu calcular a raiz de 25 dá certo? A gente vai perceber que sim, né? Calculando a raiz de 25, isso vai dar quanto? Isso vai dar 5. E aí praticamente fechou o exercício, né? Porque quando a gente substitui, ó, 16 eu coloquei aqui como 4 ao quadrado, né? Aqui, ó, na formulinha é 2 vezes o primeiro, que é 4, vezes o segundo, né? Raiz de 25 eu falei que dá 5, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, 5c, mais o segundo ao quadrado. Será que confere o resultado? Vamos ver, ó. 4 ao quadrado, 16, verdade. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Tem o Czinho, tá batendo. Faz essa última parte aqui, ó, o quadrado do segundo. Será que bate? Ó? 5 ao quadrado, 25. C ao quadrado, C ao quadrado. Beleza. Então o segundo quem que é? É o 5c. Feito então, né? Então o ponto de exclamação é igual a quanto? A 5c. Beleza? E para fechar essa videoaula, vamos dar uma olhada nessa letra J, que eu estou mostrando aqui a área do quadrado, tá certo? Então, ó, imagina que eu tenho esse quadradão aqui, tá certo? De lado igual a 5, tudo bem? Ó, 5 aqui, 5 aqui. E se eu quisesse calcular a área, lembrando, né? A área do quadrado é só fazer lado vezes lado, ou ainda lado ao quadrado, tá certo? Quando eu faço 5 vezes 5, ou ainda 5 ao quadrado, quanto dá o resultado? Isso dá 25, tudo bem? Agora vamos supor que eu pego esse quadrado aqui e divido em algumas partes, tá certo? Como eu fiz aqui, tá certo? E dividindo assim, percebam que eu tenho dois quadrados, né? Esse aqui, ó, de lado 2 e esse aqui de lado 3, e acabo formando dois retângulos, tá certo? Que aqui, ó, 3 e 2, e aqui também 3 e 2, certo? O que a gente percebe? Quando a gente olha para o lado desse quadrado, não como 5, mas como a junção desse pedaço menor mais a junção desse pedaço maior, ou seja, 2 mais 3, como eu estou colocando aqui, e aplico o quadrado da soma, o que acontece? Vamos lá para a formulinha, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, correto? Olha separado aqui, ó. Concorda que essa primeira parte aqui, ó, o quadrado do primeiro, é exatamente a área desse quadradinho aqui? Tudo bem? Perceba, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quando eu faço 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6, né? Quer dizer, eu tenho 2 vezes o número 6. Olha para a figura. Realmente, ó, eu tenho 2 vezes o número 6, tá? E para fechar, né? Mais o quadrado do segundo. Quando eu faço 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9, quer dizer, é a área desse quadradinho maior aqui. Tudo bem? Então, essa é uma maneira de você perceber que quando eu pego o quadrado grande, faço o cálculo da área, né? 5 vezes 5 e eu chego nos 25, ou separo a figura em alguns pedaços e aplico aqui, né, o quadrado da soma, eu acabo chegando no mesmo resultado, tá certo? Perceba que a soma dessas quatro áreas dá exatamente quanto? Dá exatamente 25, né? Ó, 4 mais 6, 10, 10 mais 6, 16, 16 mais 9 dá os mesmos 25, bem? Então, essa é uma maneira interessante de você enxergar geometricamente o que acontece quando você divide as áreas, tá certo? E você percebe que quando você soma, o total continua sendo o mesmo valor. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!